E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida que eu tenho quase certeza que vai se transformar em uma das suas partidas preferidas. Dá uma olhada nesse tabuleiro tão lindo, tão cheio de peças. Essa torre das brancas, pois é, vai ser sacrificada. Esse cavalo vai ser sacrificado também nessa partida. O bispo também, a dama também, esse bispo também, o cavalo e a torre não vão escapar do destino de serem sacrificados para uma vitória absolutamente brilhante do jogador de brancas. Não é sempre que você vê uma partida que o jogador sacrifica literalmente todas as peças, menos o rei, mas nessa partida isso aconteceu. Eu lhes trago a partida entre Grigori Yurevich Surfer, eu acho que eu pronunciei isso errado, mas tá certo, contra Ioannis Nikolaides. Vamos lá! As brancas começam com C4 e o Nikolaides joga G6, fianquetando o bispo. Essa daqui é a inglesa variante da Grande Serpente, que normalmente se transpõe para alguma outra abertura. As brancas então jogam E4, temos bispo em G7 e D4 e tá aí, né? Com 3 peões centrais, fianqueto do bispo de casas escuras, isso muito provavelmente se transpõe para uma defesa índia do rei. Vem então o D6, cavalo em C3 e cavalo em F6 e temos a Índia do rei, certo? O jogador de brancas aqui joga uma variante que eu não via há muito tempo. Essa daqui é uma variante que é pouquíssimo jogada com cavalo em E2. A ideia do cavalo em E2 pode parecer um lance passivo, estranho, tira a casa do bispo, mas é o cavalo vir para a casa de G3. E geralmente o jogador de brancas, nessa variante, que chama a variante Kramer, não quer fazer o roque, é isso aí. Se as pretas seguirem, por exemplo, com o roque aqui, que não é o que foi jogado, nós teremos cavalo em G3 com ideias extremamente agressivas de H4, H5 e regaçar basicamente esse rei aqui. Já tivemos jogos na base de dados de mestre onde foi jogado E5, D5, enfraquecendo a casa de C5. Então o jogador de pretas joga A5 para quê? Para impedir o B4 das brancas e poder solidificar um cavalo nessa casa. Brancas seguem desenvolvendo, temos então cavalo em A6, H4, né? Cavalo em C5, não, perdão, primeiro aqui C6, mas H5. Então essa é a ideia que o jogador de brancas quer jogar. Ele quer jogar com o rei no centro, já que o centro está fechado, e ele mesmo atacar na ala do rei, enquanto o jogador de pretas vai se arrepender de ter montado esse fianqueto. Contra o fianqueto, H4, H5 e mate. No entanto, o jogador de pretas, que já era cabreiro, né, já era macaco velho, por assim dizer, sabia muito bem que o plano das brancas era esse. Portanto, ele também não faz o roque. Ele joga cavalo em D7, temos então cavalo em G3, e o jogador de pretas começa a pegar espaço no centro do tabuleiro com lances mais tranquilos, né? Ele joga C6, que prepara um B5 para contestar o centro das brancas. Brancas seguem desenvolvendo, ainda não comprometendo o roque. E o jogador de preta joga A6. Também não quer fazer o roque, mas sim jogar para a ideia de B5. Ele quer pegar espaço na ala da dama. Temos então bispo em E3 desenvolvendo e H5 por parte das pretas. Veja só, o jogador de pretas não somente não faz o roque, como ele impede o plano tradicional das brancas, pegando ele mesmo espaço na ala do rei com H5, que impede, obviamente, o H5 por parte das brancas, né? H4 agora é um lance que simplesmente enfraquece G4, não é o tipo de lance que a gente quer jogar, e como as pretas não fizeram roque, pretas ainda mantêm viva a ideia de H4, elas mesmas chutando o cavalo do jogador de brancas. Partida extremamente interessante até o momento. As brancas, então, decidem jogar F3, apenas para solidificar o centro. Agora nós temos esses 3 peões apoiados pelo peão de F. Temos então B5 por parte das pretas, brigando pelo centro do tabuleiro através da ala da dama. Não faria sentido não jogar depois de jogar C6 e A6. E as brancas aqui, independente do que aconteça, vão ter que lidar com o fato de que o jogador de pretas está começando a bater no centro do tabuleiro. Ideias como E5, C5 talvez, né, vão começar a vir no futuro. Então o jogador de brancas faz uma decisão de pegar espaço. Ele joga C5, certo? Ele permite a troca dos seus peões centrais, ele permite que peão toma peão seja jogado e ele não vá mais ficar com esse peão central na casa de D4, em troca ele acaba pegando um pouco de espaço. Então, ó, depois de D por C5 e D por C5, as brancas não têm mais todo aquele domínio central. No entanto, o jogador de brancas tem um forte peão nessa casa, que apesar de ser um alvo, é muito facilmente defendido.
e impede que o jogador de pretas, por exemplo, ative o bispo de casas claras através da casa de B7. Então é uma decisão consciente de pegar espaço na ala da dama por parte das brancas, apesar de não ter sido a escolha correta. Aqui o jogador de pretas está um pouquinho melhor. Pretas jogam dama em C7 e o jogador de brancas opta por fazer o roque. No momento que ele faz o roque, as pretas seguem no ataque com o rei no centro, H4. Então, tá vendo como a ideia aqui foi basicamente invertido? O que as brancas queriam fazer com as pretas, o jogador de pretas está fazendo com as brancas. Temos cavalo em H1. Você pode imaginar que o lance H3 seria extremamente incômodo na posição, mas se você jogar o H3, as brancas não são forçadas a tomar, não são forçadas a deixar as pretas tomarem. Ao invés disso, podem manter tudo fechado com G3 e a realidade é que o rei do jogador de brancas está perfeitamente seguro e esse peão acaba virando um alvo de longo prazo, porque ele é muito mais fácil de atacar com ideias como torre em E1, bispo na casa de F1, cavalo em F2, do que ele é de defender. Somente essa torre tem facilidade real de defender o peão, né? Portanto, o jogador de pretas mantém essa possibilidade ativa, né, do H3, mas não joga. Ao invés disso, ele joga cavalo em H5, liberando aqui o bispo ao longo dessa diagonal. A ideia de tirar o cavalo dessa diagonal é jogar B5, chutar o cavalo, ganhar o peão de B2. Então o jogador de branca joga dama em D2 e agora a dama defende o peão de B. Temos E5 por parte das pretas, ok, fixou o peão na casa de E4 e o ataque tradicional da Índia do rei com F5, F4, G5, G4 agora vai poder fluir, enquanto o plano das brancas de contra-ataque na ala da dama não está indo muito bem. E as brancas jogam então cavalo em F2, trazendo o cavalo para o centro do tabuleiro. Temos agora cavalo em F8 por parte das pretas, com o objetivo do bispo defender o ponto H3, talvez preparar um H3, né, futuramente. E esse cavalo basicamente não estava jogando na casa de D7, então a gente vai tentar centralizar ele no futuro, certo? A partir dessa casa o cavalo pode vir para cá, então cavalo em F8 é um lance interessante. E as brancas jogam A4. Nessa posição, o jogador de pretas não conseguiu converter muito bem a sua vantagem, não conseguiu transformar a vantagem num ataque, e as brancas têm essencialmente uma posição igual, talvez levemente melhor. Então, o A4, o objetivo é punir a falta de desenvolvimento das pretas. Pretas estão com a torre na casa inicial, o bispo na casa inicial, a torre na casa inicial, o rei no centro do tabuleiro. Estamos tentando abrir a posição, estamos tentando nós mesmos capturarmos, certo? E se ele captura com esse peão, por exemplo, torre toma. Se ele captura depois com esse peão, a torre dele está basicamente sem defesa. Então, por exemplo, cavalo por peão de B, bispo por peão de B, são todas possibilidades. E o jogador de pretas não vê a ideia das brancas. As pretas jogam B4, chutando o cavalo, e nesse momento, brancas jogam e tem um único lance que assegura uma vantagem para o jogador de brancas. Eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você encontre a ideia brilhante do Grigory Jurevich Serper, que basicamente vence o jogo, né? Não é o lance que vence o jogo, mas é o lance que começa a sequência que as pretas não conseguem parar e que tira essa partida de controle. É uma ideia absolutamente brilhante, muito bonita. Então, pausa o vídeo, tenta por conta própria, já deixa o like no vídeo se você está gostando até aqui, já se inscreve no canal se você não for inscrito e caso você tenha sido capaz de encontrar o lance absurdamente lindo, cavalo em D5, meus parabéns, não estava fácil. Cavalo em D5 é um belíssimo sacrifício de cavalo, com o objetivo, é claro, de que caso o adversário aceite, você vai tomar com o peão de E e agora você possui dois peões passados e conectados que certamente valem muito mais do que uma única peça nesse tipo de posição. São dois peões centrais que tiram totalmente a liberdade das peças dos jogadores de pretas e ao mesmo tempo eles estão passados, conectados e têm muita facilidade de avanço, podem inclusive acabar virando uma dama no futuro. O jogador de pretas era forçado a capturar esse cavalo? Não, ele poderia simplesmente movimentar a dama nessa posição, poderia talvez jogar, sei lá, dama D8. O problema é que cavalo em B6 é extremamente incômodo. Então, por exemplo, essa daqui é uma manobra que definitivamente deixa a posição das pretas dificílima de jogar. Então, o jogador de pretas decide por capturar o cavalo e tentar jogar contra os peões passados conectados.
Preta joga um F5, tentando ganhar um pouco de espaço na ala do rei. E a ideia clara é um F4, por exemplo. Se o bispo tiver que se movimentar, o peão passado vai cair. Então, o jogador de branca joga D6, atacando a dama. Temos então dama em C6. E agora, caso você não tenha encontrado o primeiro lance brilhante dessa partida, eu te convido a tentar encontrar o segundo lance brilhante da partida, que é excepcional também, certo? Jogador de brancas aqui joga. Já teve tempo de pausar antes de eu falar, se não agora é sua hora. Eu espero que você já tenha visto a ideia incrível bispo em B5. Esse é o segundo sacrifício de peça com exatamente o mesmo motivo. Então, é um sacrifício de peça para conectar e passar mais um peão nessa massa de peões centrais aqui. E enquanto o último sacrifício você tinha a opção de aceitar ou não, esse verdadeiramente não existe escolha porque está cravando a dama ao rei. Então, se você não aceita o sacrifício, você vai perder a dama e, consequentemente, o jogo. O jogador de preta joga peão toma bispo e nós temos a toma B5 com o tempo na dama. Então agora o jogador de branca sacrificou duas peças, uma para trazer o peão de E para a casa de D5 e a outra para trazer o peão de A para a casa de B5. Foram dois sacrifícios seguidos para gerar peões passados e as brancas estão completamente ganhas porque tem 3 peões passados e conectados. Nessa posição também tem o problema de que a torre está caindo. Então, ó, a falta de desenvolvimento do jogador de pretas tá vindo morder ele agora, porque essa torre tá sem defesa, pelo menos a única peça que defende ela é a dama, e se dama B7, por exemplo, vai seguir C6, ameaçando a dama, e nessa posição, por exemplo, a dama não consegue se manter defendendo a torre. Se por um acaso a gente tiver alguma coisa como torre toma torre, trocando a dama pelas duas torres aqui, o problema verdadeiro dessa sequência não é o material tá igual, mas o problema é a falta de desenvolvimento. O jogador de pretas não vai conseguir parar esse tanto de peão passado com as peças todas mal coordenadas no canto, nas casas iniciais. Portanto, o jogador de pretas decide sacrificar um pouco de material de volta. Ele vê que se dama B7 verdadeiramente não tem futuro. Se torre por torre direto, aí peão toma dama, também não tem futuro. 3 peões centrais passados, conectados, as peças todas descoordenadas. Por mais que o material favoreça aqui o jogador de pretas, talvez o material esteja igual, não fiz a contagem certinha, mas por mais que o material não esteja tão grave assim, porque pretas perderam a dama, mas conseguiram 2 torres pela dama, a falta de coordenação de peça e de desenvolvimento aqui verdadeiramente não dá chance para as pretas pararem ideias como D7. Você vai ter que sacrificar 2 peças só para parar o peão passado, por exemplo, né? Tem que sacrificar bispo e cavalo só para o peão não promover, e aí as brancas ficam ganhas em termos de material. Então o jogador de pretas decide jogar dama por B5, certo? Ele sacrifica a torre, com o objetivo de, pelo menos, se livrar de um dos peões. Como o jogador de brancas já havia sacrificado 2 peças, mesmo com esse sacrifício de torre devolvendo parte do material, a partida não está desequilibrada materialmente. Só que agora as brancas têm a compensação, que são os peões passados conectados, e também tem o material, porque as pretas tiveram que sacrificar para parar a ideia das brancas. Vamos lá. O jogador de preta joga dama em C6, certo? Parando os peões, bloqueando os peões e tocando a torre, e as brancas jogam torre em A1, trazendo as 2 torres para a coluna aberta, dobradas agora. O jogador de preta joga F4 com um tempinho no bispo, então essa ideia nós já vimos anteriormente. O jogador de pretas queria o quê? Pressionar o peão, com o objetivo de jogar um F4 eventualmente, e agora o bispo tem que se movimentar. Na verdade, o bispo tá preso, certo? E o peão vai cair, então o jogador de pretas tinha esperanças e agora ele ia salvar a posição. Só que as brancas jogam torre em A7, sacrificando o bispo. É mais uma peça sendo sacrificada. Dessa vez o sacrifício não pode ser aceito, certo? Se peão toma bispo, torre em E7 é um lance forte demais e nessa posição o computador até calcula checkmate. Eu não vou mostrar porque é checkmate em 12 lances, né? Então, né, provavelmente foi um sacrifício feito intuitivamente, né? O jogador de branca sabia que não tinha como dar errado. A torre vai infiltrar, o rei vai ter que ir para casa de A8, depois tem dama por B4, a dama infiltra também. A posição é
absurdamente difícil de jogar para o jogador de pretas aqui, então as pretas simplesmente defendem, né? Jogam cavalo em D7, defendem a ideia de torre na casa de E7. E aí a gente tem torre toma bispo, que é mais um sacrifício. Dessa vez um sacrifício de qualidade, com o objetivo de furar o bloqueio que a dama tinha em cima do peão da casa de C5. Temos dama toma torre e dama em D5, sacrificando o bispo. Por quê? Para trazer a dama para o ataque. Então aqui a dama está apoiando o C6, está apoiando dama cheque, com uma torre infiltrada na 7. Ideias de checkmate já começam a surgir, ideias de C6 chuta o cavalo e depois joga D7 com duplo na dama e no rei do adversário. Esse tipo de ideia começa a surgir na posição. E o jogador de pretas não vê, né, um lance para jogar nessa posição que não aceitar o bispo. Porque tá ameaçando dama em E6? Tá ameaçando C6? Tá. Se você deixa de tomar o bispo, você consegue defender essas ameaças? Não. Então, se o adversário já vai gerar as ameaças de qualquer forma, pelo menos pega o material, né? Então, peão toma bispo, dama em E6 cheque. Temos agora rei em F8 e torre por cavalo, certo? Recuperando parte do material. Torre por cavalo. Agora, pelo menos, o material tá igual? Não, porque o jogador de pretas pega mais uma peça com peão, toma cavalo cheque. E temos rei em F1. Por quê? Para eliminar o cheque, se você aceita o peão, aí dama toma C5, vem com cheque. Por consequência, o jogador de pretas consegue a iniciativa. E provavelmente aqui, com a infiltração da dama, com a infiltração do cavalo, as pretas estão de volta no jogo. Portanto, o jogador de brancas sacrifica o cavalo, ou melhor, troca cavalos com torre por cavalo. Mas quando o adversário toma o cavalo, ele joga rei em F1 para não deixar o jogador de pretas ter nenhum cheque. Nesse caso, dama toma peão não é possível porque tem checkmate. Então o jogador de pretas joga dama em E8, ofertando uma troca de damas e segurando a ameaça do checkmate. E as brancas jogam torre em F7. Esse lance é incrível, né? Porque ele está entregando a torre sem razão, é isso, né? A casa está defendida 2 vezes. Como assim? Por que ele está sacrificando a torre com torre em F7? Saiba que esse é de longe o melhor lance na posição e a ideia é que a dama não pode mais defender a oitava. Então depois de dama toma, a dama infiltra na oitava e o avanço do peão se torna a ideia para fazer uma segunda dama. Pretas, por incrível que pareça, ainda não tem nenhum cheque na posição. Então depois de dama em E8, D6 com um tempinho na dama, o jogador de pretas não tem quase nada para fazer. Porque olha só, se você toma a dama, não adianta, ele vai fazer outra e depois ele vai avançar esse peão e fazer mais uma. Se você não toma a dama, peão toma a dama vai rolar. E não tem muito como você sair disso porque a sua dama está cravada ao rei. Portanto, o jogador de pretas tem que jogar rei em F7 e agora ele perde a dama e as brancas capturam fazendo outra. Temos torre por dama. E nessa posição, o material novamente não está equilibrado, mas o problema para o jogador de pretas é a má coordenação de peças. O cavalo está no canto, o bispo está mirando o próprio peão, o rei está exposto e as brancas têm um peão a 3 casas da promoção. Então o jogador de brancas começa a cozinhar alguns cheques para ver se ele consegue fazer progresso com o peão passado. Ele joga dama B7, torre E7 defende e C6. Novamente, é aquela ideia que a gente já viu. Se torre por dama, aí ele vai simplesmente tomar de volta e fazer outra dama. E na prática, você trocou uma torre por um peão, certo? Porque a posição resultante será: o jogador de brancas vai ter uma dama de qualquer jeito, só que ele não vai ter um peão e você não vai ter uma torre. Então o jogador de preta joga E4. Esse lance é interessante com o objetivo de tirar o peão da frente do bispo e tentar, de alguma maneira, coordenar as próprias peças, ativar as próprias peças. As brancas jogam C7, avançando para promover. Vem E3 por parte das pretas. O objetivo do E3 é interessante, porque, de repente, se você faz outra dama, pelo menos ele tem E2. Né? Então, por exemplo, se você avança fazendo outra dama, E2 cheque, e toma F2, ele faz uma dama e ganha o jogo. Então, o jogador de brancas não pode permitir que esse E2 venha. Ele joga dama em D5 cheque, rei em F6, dama em D6 cheque, vem rei em F7, dama em D5 cheque, rei em F6. Esse lance pode parecer, essa repetição de lance pode parecer que as brancas estão querendo um empate. A realidade é que é sempre interessante você repetir lances quando você pode, por 2 razões. Primeiro, se for um torneio presencial, normalmente existe uma ideia que se chama controle de tempo no lance 40, que é:
Quando você chega ao lance de número 40 da partida, nesse caso eles estão no lance de número 39, você recebe tempo adicional. Outra razão pela qual repetir lances é interessante é porque você ganha tempo no relógio quando há acréscimo, quando você repete. Então é mais tempo para você pensar, você também chega no controle de tempo mais rápido e tem a questão psicológica de você mostrar para o seu adversário que você poderia empatar se quisesse, mas que você não tem interesse no empate porque você vai ganhar dele. O jogador de brancas então joga dama em D6, quando vem rei em F7, ao invés de empatar, né, ao invés de jogar dama em D5, que empataria a partida, as brancas jogam um muito mais interessante, dama por torre em E7, sacrificando a última peça que faltava. Até então ele sacrificou as duas torres, ele sacrificou os dois cavalos, os dois bispos e agora a dama. E o objetivo desse sacrifício é muito claro, é entrar nesse final de jogo, onde depois de rei toma dama, E2 não é mais um problema, porque a casa de E1 não está mais defendida pela torre, então a gente pode fazer uma dama e o adversário não tem o contra-jogo. Antes ele tinha E2, rei toma e ele promoveria com uma torre defendendo com checkmate. Agora isso não funciona mais, então o jogador de pretas está nesse final totalmente perdido, onde é dama contra duas peças. A partida segue por mais alguns lances, mas a dama é simplesmente superior. Então o jogador de pretas joga aqui bispo em H6, temos dama em C5 cheque, rei em E8, dama em B5 cheque, rei D8, dama em B6 cheque, rei D7 e a dama dá um duplo nas peças. Então já começa a cair material. As pretas ainda tentam uma graça, né? Jogam E2 cheque, que é um lance bem inteligente, na verdade, né? E2 cheque aqui, ó, de repente se você toma, ele tem cavalo em F4, que ganha dama, e a partida, subsequentemente, né? Mas as brancas não caem nessa, tomam um peão de F2, bispo em E3 cheque é mais um truquezinho, é exatamente a mesma ideia, né? Na verdade, não exatamente a mesma ideia, mas é mais um truque, né? A ideia aqui agora é que tá sacrificando o bispo para promover o peão. Então, o jogador de brancas simplesmente fica de olho na casa de promoção. Agora, a perda de material de fato é inevitável. O melhor que você tem é cavalo em F4, aí vai vir dama em F7 cheque, vão seguir os cheques. Definitivamente esse bispo vai cair. Por consequência, o jogador de pretas finalmente aceita o seu destino, abandona a partida e as brancas vencem, sacrificando literalmente todas as suas peças. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa belíssima partida, uma das mais bonitas que eu já cobri aqui no canal. Um abraço e até a próxima!